Olha, trânsito em julgado, o Supremo Tribunal Federal encerrou o processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e 6 aliados, incluindo generais das Forças Armadas. Ele determinou o cumprimento de pena. Vamos ver? Põe em cartela pra gente, você vai entender a situação de cada um dos condenados. Este é o processo dos atos golpistas do 8 de janeiro. Esse processo que estava já com o resultado do julgamento posto, estava na fase de apresentação dos recursos finais e agora já foi encerrado. É trânsito em julgado. Os atos golpistas, o fim da ação penal, Bolsonaro, foi que determinou o ministro Alexandre de Moraes, relator do processo. Essa decisão ainda vai para a primeira turma, mas já está valendo. Bolsonaro deve cumprir de imediato a sua pena na sede da Polícia Federal em Brasília, local onde ele já está preso desde sábado, após tentar romper a tornozeleira eletrônica. Para Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, ex-secretário de Segurança Pública do DF, foi determinado o cumprimento imediato da pena na Papuda. Você conhece a Papuda, né? Ficou conhecido em Brasília. Anderson Torres vai para lá. Alexandre Ramagem, ele que está foragido nos Estados Unidos, foi que determinou Moraes, está aí entre aspas na sua decisão. Considerando que o réu encontra-se foragido e fora do território nacional, determina a expedição do mandado de prisão e inserção no Banco Nacional do Monitoramento de Prisões, o BNMP. Como ele está foragido, mandou, então, expedir o mandado de prisão público para que seja cumprido. Almir Garnier, entramos nos generais, o cumprimento imediato da pena na Estação Rádio da Marinha. Augusto Heleno, outro general, cumprimento imediato da pena no Comando Militar do Planalto. A mesma situação de Paulo Sérgio Nogueira. E Mauro Cid, o delator, está cumprindo pena em regime aberto. Ele que, inclusive, a sua defesa recorreu para que, como colaborador, ele seja retirado, inclusive, dessa pena em regime aberto. Essa é a situação em trânsito em julgado das ações dos atos golpistas. Já está com a gente aqui o Osmando, ao vivo de Alagoas. Eu começo a repercutir com ele essa decisão do ministro Moraes. Uma decisão já aguardada e com um entendimento claro. Os recursos apresentados a partir desse momento são apenas protelatórios, só tem o intuito de adiar o trânsito em julgado, de adiar o cumprimento da pena. Diante disso, cumpra-se agora. Osmando, boa noite. Boa noite, Ananias. Boa noite, companheiros de estúdio. Boa noite, audiência. Exatamente como há uma expressão muito usada aí no Piauí, prego batido, ponta virada. É essa a situação que chegaram hoje os condenados pelos atos de 8 de janeiro. Nós temos, então, duas datas significativas e históricas para o Brasil a partir de hoje. A primeira foi o 12 de setembro, quando o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, decidiu condenar Bolsonaro e mais 6 integrantes do núcleo central do golpe de 8 de janeiro. E essa decisão de hoje que determina o cumprimento da pena após quase 75 dias decorridos desde 12 de setembro, em que houve todo o tempo para que todas as defesas apresentassem todos os recursos, fizessem todas as defesas, contraditassem aquilo que eles discordavam, e agora chega a decisão final de que todos terão que iniciar hoje o cumprimento dessas penas. O interessante é a cautela com que o Supremo age, porque a partir do momento em que surgiu a determinação de início do cumprimento das penas, com Bolsonaro na Polícia Federal, 3 dos generais em comandos militares do Planalto, o Braga Neto no Rio de Janeiro, e que inclusive teve hoje a prisão preventiva também decretada. A primeira turma já iniciou a validação desse ato do ministro Alexandre de Moraes,
e já temos, portanto, 2 votos favoráveis à decisão de encerrar qualquer espaço de defesa a partir de hoje, dando início ao cumprimento das penas. Então já votaram o próprio relator Alexandre de Moraes e o ministro Flávio Dino. Então a primeira turma, pelo andar da carruagem, deve concluir por 4-0, validando assim a decisão que passa a ser não mais uma decisão individual, mas uma decisão do colegiado, representando então o Supremo Tribunal Federal. Então temos muito que aguardar a partir de agora. Eu acho que as manifestações que virão da Câmara não terão grande impacto, porque não há menor ambiente para a tentativa de se votar lei de anistia. Hoje é um dia muito difícil para o Bolsonaro. Eu acho que é o fim de uma era. Eu não estou dizendo que ele não tem capital político, não, mas eu estou dizendo que, assim como começou, termina de forma translocada, porque nada poderia ser mais tragicômico do que um ex-presidente tentar derreter uma tornozeleira com uma solda. E a conversa, o diálogo dele com aquela gente. Então, assim, é tudo muito, muito, muito trágico e muito cômico ao mesmo tempo, muito cheio de atrapalhadas, e só mostra o quanto foi essa era Bolsonaro. E, assim, eu só lamento que ele esteja sendo preso hoje, não que seja menos, né, por conta do atentado à democracia, pelo contrário, ele sempre se insurgiu contra a democracia brasileira. Quem estuda o Bolsonaro, as falas do Bolsonaro, e vê nas atas lá da Câmara Federal, as primeiras falas dele sempre eram associadas a isso. Nada se resolve com o voto, não se muda nada nesse país com o voto, se eu assumisse eu daria um golpe. Ele sempre defendeu isso, defensor da ditadura, defensor dos torturadores. Ele sempre foi essa pessoa que tem uma indisposição com a democracia, com a igualdade, com a diversidade, ou seja, os preceitos, que são os preceitos que são caros para nós brasileiros, sobretudo nós que vivemos uma ditadura tão sangrenta e uma ditadura militar. E ele se alia exatamente a essas pessoas, é a origem dele, militar, para tentar um golpe. E essa tentativa de golpe foi da forma mais acovardada possível. Então, eu acho que hoje é um triste dia para o clã Bolsonaro, porque eles terminam essa terça-feira de hoje com o Bolsonaro começando a cumprir essa pena, de uma forma, como eu disse, que tem um misto aí de pena, né? É chamado de idoso, alucinado, e de pessoa que está perdendo o controle sobre o seu próprio capital político, uma pessoa que tenta a todo custo segurar o que ele ainda tem, e, ao mesmo tempo, a gente tem esse dia histórico, que eu acho mais importante de tudo, é a gente ter, pela primeira vez, militares de patente, militares sendo, de fato, responsabilizados por tentativa de golpe. Isso não é pouca coisa, e eu tenho certeza que esse Brasil passado a limpo demorou muito, mas é muito positivo que isso esteja acontecendo no dia de hoje, ainda mais de uma forma tão tranquila. Sim. Sem assodamento, está tudo bem, está tudo normal, o comércio abriu normalmente, as pessoas estão trabalhando. Era esse ponto que eu queria reforçar. Drama, não tem manifestação, não tem... A vida seguiu, né? A vida seguiu, porque o processo ele foi tão bem construído, ele foi tão feito com bases na democracia, no direito, no devido processo legal, que não deixou margem. Então, daqui para frente, agora é só história. Espero que o Brasil tenha aprendido. E todo mundo viu esse processo, inclusive aqui. Você teve acesso ao depoimento, você lembra? O ex-presidente Bolsonaro, frente a frente com o ministro Alexandre de Moraes. Você viu a escuta dos outros envolvidos, participando desse processo. Acompanhou as delações de Mauro Cid. Claro, não a delação em si, mas foi apurada e trazida pela imprensa daquilo. Foi um processo, e aí eu queria sublinhar isso, respeitando o devido processo legal. Um direito a um julgamento, um direito à acusação,
um direito à defesa, um direito à apresentação de depoimentos, de testemunhas, de levantamento feito pelas perícias da Polícia Federal, pelos profissionais da Polícia Federal, instituição respeitadíssima no Brasil, e que traz, claro, viés e uma análise, uma opinião política de quem está assistindo, mas tem um fato, e esse fato precisa ser considerado em qualquer análise. Você acompanhou os fatos, foi dada oportunidade de defesa, de apresentação do contraditório, de ampla defesa, e aí, inclusive, você viu os votos dos ministros que se manifestaram a favor da condenação, o ministro Luiz Fux, que foi contra, apresentou seus argumentos, isso dentro de um colegiado, dentro do que prevê a democracia, do que prevê as leis. Então isso é assim que qualquer pessoa merece ser julgada no nosso país. Ananias, só para complementar,